Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, nesse momento para fazer a análise da MRV. É possível que a gente pare por aqui, tá? E deixe as análises aí para fazer durante a semana do carnaval, dado que não tem provavelmente pressa, nem aceleração, nem nada, tem uns dias aí. Tá? De qualquer forma, eu fiz as duas aqui mais relevantes, que é justamente a Azul e a MRV que teve uma queda agressiva, tá? Construção civil bem diversificada, com a adição ali da Lugo, a antiga HS, que hoje em dia é chamada de Resia, a Urba, todo mundo acho que conhece a operação, né? Momento operacional, explicado lá no terceiro trimestre de 2022, agora já nem mais isso, tá? Mas aquela baixa na qualidade operacional que veio melhorando constantemente. Vídeo aqui na descrição. Aqui a gente tem novamente a continuidade da entrega do prometido, com forte finalização do ano na incorporadora, já em níveis bem positivos. Na tela nós temos os destaques com recorde de vendas, forte margem bruta em nova safra, já contratando o crescimento de margem bruta para a operação como um todo, no consolidado ali da incorporadora, agressiva geração de caixa. Então assim, me impressiona bastante, nunca me impressiona porque mercado é mercado, mas assim, eu fico de cara eu acho que é a melhor palavra, com a queda no preço depois do resultado desse. Tá muito espaço ainda para continuidade da evolução e, por conseguinte, do preço do ativo. Nenhum racional para a queda do preço e níveis atuais de preço. Tá? Começamos aí com a estrutura acionária na tela, para o pause. Na sequência nós temos a evolução do preço desde a última análise, com queda mais recente, queda bem agressiva depois do resultado. Tá? Simplesmente nenhum racional. Dada a melhoria contínua da operação, a gente vai entrar no caso ali da Resia mais para frente, tá? Para explicar o ponto a ponto, porque essa é a narrativa que estão vendendo agora. O resultado, resultando aí, essa queda de preço em mais um momento, na verdade a gente teve aumento de preço antes, né? Mas tivemos aí durante esse período mais um aumento de posição, tá? Nesse caso aqui, em 22% da posição total, nos 5,44. Tenho bastante interesse em continuar com o aumento de posição, dada se surgir aí caixa, né? Se a gente tiver algum tipo de liberação de caixa. Indo à operação financeira, a gente tem lançamentos da incorporadora, a Resia, a incorporadora que junta licença e MRV, né? 12,9% de crescimento versus o trimestre anterior, 50,8% versus o mesmo período do ano passado. As vendas com crescimento de 6,2% versus o trimestre anterior, 19,2% versus o mesmo período do ano passado. No que tange o operação financeiro, MRV mais Sensia, a gente tem receita operacional líquida com uma queda de 4,7% versus o período anterior, 16,3% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. A margem bruta continua evoluindo consistentemente, a gente vê na tela o aumento ano contra ano e trimestre contra trimestre em ambas as medidas, ainda com espaço para aumento já contratado, tá? Dada as margens mais altas das novas safras em 34%, esteve passando aos poucos para essa margem aqui. Lucro líquido ajustado de 78 milhões, positivo, mas não é o ponto. Tá? A abertura dos ajustes ali do lucro líquido na tela para informação, e junto disso a gente tem o trimestre ali com forte geração de caixa, o ajustado em 262,6 milhões de reais. A abertura dos ajustes na parte inferior da tela, passando a banda alta, passando a marcação mais alta do guidance, que estava entre 300 e 400 milhões de geração de caixa, passando ali no anual em 19 milhões, tá? 419, alguma coisa milhões. A alavancagem na tela na sequência, com melhoria em ambos, dívida líquida sobre PL e dívida líquida sobre EBITDA, nada a preocupar. E aí a gente vai justamente a narrativa da Resia afundando a operação. Tá? A galera toda falou que a Resia, que agora o problema é a Resia. Nunca ligaram a operação, agora o problema é a Resia. Na tela nós temos o resultado consolidado, que coloca claramente a Resia como motivo do prejuízo líquido, certo? Da operação, como um todo consolidado da operação do trimestre, o que não deveria ser uma grande questão pela dinâmica da operação. Começa por aí, está operando de modo menos consistente no curto prazo, a Resia, certo? Pela menor quantidade de movimentos, e aí gerando momentos de dreno de caixa com eventual paulada na direção contrária, justamente ali quando da realização dos investimentos dos projetos feitos, certo? Então eu vou investindo, um projeto vinga,
vem a paulada toda de grana que paga a brincadeira como um todo. Isso daí leva mais tempo, porque eu faço menos projetos, não é que nem a MRV que lança prédio o tempo todo. E isso daí, obviamente, causa um descasamento ali quando eu olho um curto prazo, certo? Fazendo com que seja vista de forma mais clara no longo prazo. Mas, mais importante do que isso, tá, é necessário perceber a diferença do lucro contábil para o lucro caixa. Uma vez que, com o movimento recente de desalavancagem e foco estratégico, que vale a pena dar uma lida, tá aí na tela, certa operação deve desencaixar uma cacetada de dinheiro ali dentro da operação, focando mais nos mercados mais interessantes para ela, procurando focar mais o esforço e reduzindo ali o bloco de capital que tem em empreendimentos que talvez não sejam tão interessantes. Tá? Aí na tela a gente tem abertura para o pause. Com esse movimento a gente vai ter vendas como a mais recente em dezembro, que eu jogo na tela, que são vendas onde eu tenho liberação de caixa, mas com resultado bruto negativo, nesse caso aí de 12 milhões. Mas que obviamente não implicam em dreno de caixa. Tá? O terreno já foi comprado, já é algo que é da operação, então quando eu me liquido isso daqui, resultado bruto negativo ou não, eu estou liberando caixa. Tá? Ou seja, não afetando a solvência ou a perenidade da operação, consistindo apenas em perda contábil, tá? Resultando em trimestres como esse daqui da Resia, onde eu tenho um prejuízo líquido e ainda assim tenho geração de caixa, como a gente vê na tela pelos dados operacionais da Resia. Ergo, por conseguinte, especialmente com o plano de enxugamento e foco da operação da Resia, não vejo absolutamente nenhum motivo para alarde. A operação como um todo, e aí falando agora do consolidado, continua extremamente alinhada e com direcionamento muito positivo de melhoria contínua. A minha posição está aqui do lado. A gente tem um aumento de 40% no 886, um aumento de 36% no 753, um aumento de 29%, isso sempre aumento versus o que tinha tudo antes, tá? Aumento de 6,40 no 29% e um aumento de 5,44, desculpa, um aumento de 29% no 6,40 e um aumento de 22% no 5,44. A empresa resiliente operacionalmente, recuperando consistentemente a qualidade operacional, agora já em níveis bem positivos ali a parte da incorporadora. Diversificação é positiva, atua forte em Minha Casa Minha Vida, Lugo, Resia, Ascensia, forte espaço para evolução dos motores de crescimento, tá? Especialmente ali Resia, a Resia eu acho que é o mais forte aqui, né? A Ascensia está evoluindo, mas a Resia eu acho que é o mais agressivo nesse momento. E a reformulação da mesma, da Resia, tá? Com maior foco, é bem positiva. Estruturalmente a operação está sólida, com cenário em melhoria, redução da alavancagem, por aí vai. O preço sem qualquer sentido. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos. Imagino eu que durante a semana a gente vai ver como é que encaixa ali as análises, mas com o carnaval a gente deve ter liberação de tempo aí para fazer o restante. Tá? Valeu, galera. Beijão.